vocês aqui de novo. Muito bom, porque esse também é o último live dessa grande série que a gente estava fazendo sobre cursos de religião. A gente começou falando na área mais de psicologia, de história da religião, sobre a história da psicologia da religião, e fomos agora, nos últimos 2 meses, para esse caminho da gente falar um pouquinho do que são cada religião, né? Passamos pelas religiões majoritárias, passamos pelo... Tanto, estou falando aqui no sentido de religiões majoritárias, eu uso esse termo majoritárias e minoritárias, no parâmetro do IBGE do Brasil, porque, como a gente vai ver hoje, na aula de hoje, a gente vai falar de religiões que são majoritárias no mundo, mas no Brasil são muito minoritárias, como é o caso do budismo, o caso do islamismo. Então, quando eu falo de religiões majoritárias e minoritárias, não estou falando que uma religião é maior do que a outra e tal. Estou falando de representações e números do IBGE de 2010, né? Então, a gente passou por essa saga do primeiro bloco de falar sobre religiões majoritárias, falamos sobre catolicismo, falamos sobre os evangélicos, falamos mais ou menos do parâmetro tanto social de cada grupo e também dos parâmetros políticos e de crenças que diferenciam cada um desses grupos. Passamos também pelo Sem Religião, que é um grupo que tem crescido muito aqui no Brasil. A gente trabalhou um pouco de que sem religião não é a mesma coisa que ateu e agnóstico. Sem religião no Brasil normalmente são pessoas que sim têm crenças, e são pessoas que têm crenças religiosas, em sua maioria Deus, Jesus, e que tem alguma referência ao cristianismo. Então a gente vê que muitas dessas pessoas que se dizem sem religião são pessoas advindas dessas outras grandes religiões, que é o cristianismo católico, que ainda é majoritário no Brasil, com 64%. Eu digo ainda porque é uma controvérsia se no futuro o Brasil vai deixar de ser maioria católica. Eu aposto ainda que sim, não vai deixar de ser de maioria católica, uma questão cultural muito estruturada, mas que sim, eles já estão perdendo e já perderam muito espaço para os evangélicos, que não só na questão quantitativa, mas na questão política e nos espaços públicos, tem conseguido trazer mais gente, uma grande representatividade, que faz que em alguns lugares, como por exemplo no Rio de Janeiro, já tenha mais evangélicos que católicos. Então, essas coisas são bastante interessantes da gente observar para entender um pouco como funciona, né? Na última aula eu falei das religiões brasileiras, né? Eu falei, além das religiões brasileiras, eu falei um pouco do espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo, ele dá um subterfúgio junto com o catolicismo para a gente entender algumas religiões que nós temos no Brasil, como o caso da Umbanda, como o caso do Santo Daime, como outras religiões que a gente conhece por aí, né? E eu falo também que eu falo que são religiões brasileiras porque, por exemplo, o caso do Candomblé é uma religião que tem matriz africana, mas se você for em qualquer país da África, não tem Candomblé. O que se tem lá são religiões iorubais, são religiões de orixás, mas não tem esse nome. Então, bem ou mal, mesmo as religiões que têm uma matriz assim africana ou indígena, a gente não considera como religiões, no caso, africanas. São religiões de matriz africana, tanto o Candomblé quanto a Umbanda. Falamos um pouco sobre as tradições indígenas, falamos um pouco de que é muito diferente a gente dizer que é uma religião, as experiências espirituais dos grupos indígenas. Também comentamos que indígenas não necessariamente precisam ser dessa crença que a gente acha que tem as tribos, né? A gente disse que tem muitas tribos muito diferentes. Por exemplo, no Brasil, nós temos um grupo enorme de pessoas que são indígenas e são católicos, um grupo enorme de tribos indígenas, né, de nascença aqui da terra, mas são também evangélicos. Então é muito difícil você realmente dizer assim, tipo, os indígenas creem nisso. Porque na verdade os indígenas não necessariamente creem naquilo. Eles têm o direito de escolher o que eles quiserem, são pessoas como qualquer pessoa.
E a gente às vezes fetichiza, né, a ideia do indígena que só pode crer certas coisas que a gente acredita que faz parte da cultura deles, né? Isso é uma coisa que depois a gente vai comentar um pouco, e a gente já tinha comentado também no vídeo de religiões majoritárias, de que, por exemplo, a gente tem um grupo maior de asiáticos católicos no Brasil do que asiáticos budistas no Brasil. Então também comparar, tipo, dizer assim que os grupos asiáticos, as pessoas que são imigrantes e tal, elas necessariamente vão ter essa religião, ou dizer assim, se ele vem de países islâmicos, necessariamente eles vão ser muçulmanos, ou se eles são descendentes de japoneses, chineses, enfim, coreanos, eles necessariamente têm tais religiões. Isso não acontece aqui no Brasil. Existe sim ainda uma noção muito de descendência de certos grupos religiosos, assim, mas no geral a gente já não consegue dizer, por exemplo, que, por exemplo, o budismo é a religião dos chineses e orientais no Brasil. Não é. O budismo, por exemplo, no Brasil tem uma característica bastante plural, que, a começar das nossas experiências, todo mundo conhece alguém que se diz budista e não é oriental. Então a gente sabe que existe uma outra composição de relação entre as religiões e as origens delas, né? Como eu comentei também, a Umbanda já está no IBGE como uma das religiões mais brancas no Brasil, né? Eu vou dizer, mas é um lugar de resistência africana, sim, mas a gente já percebe que tem um outro grupo que está se convertendo a essa religião e está realmente ressignificando. Então é muito complicado a gente falar de religião e um povo específico, né? Isso a gente também vai ver, porque, por exemplo, hoje a gente vai comentar sobre muitas religiões, e realmente falar sobre muitas religiões em pouco tempo é muito difícil. Isso aqui, infelizmente, vai substituir o curso de sábado, mas se vocês quiserem saber mais sobre essas religiões, eu vou fazer um e-book agora em julho com os cursos de religiões majoritárias e minoritárias, com muito mais informação, e eu vou disponibilizar de graça para vocês aqui do Religar-se. Então, a gente tem ainda muito o que se falar sobre esse tema, e isso aqui é praticamente um panorama assim muito, muito geral, como eu já falei em outros vídeos, para você não falar besteira quando você lidar com uma pessoa de certa religião. Basicamente, esses vídeos são para isso. Esses vídeos não vão te dar todas as informações sobre aquela religião. Esses vídeos não vão te dizer profundamente o que se faz para você ser de uma religião tal, especialmente porque não é a área. Eu tô aqui como uma estudiosa de religião, eu não tô aqui falando como uma pessoa que faz parte, principalmente das religiões que eu vou falar hoje. Eu não faço parte dessas religiões, mas eu falo também de um sentido de como você vai lidar com uma pessoa que se diz dessa religião, como a gente sai desses sensos comuns, como a gente sai e entende um pouco mais do qual é o sistema de mundo que faz parte dessa pessoa que você convive, provavelmente, né? E a gente vai falar um pouco hoje sobre religiões minoritárias, mas a gente vai falar um pouco de religiões minoritárias orientais, né? E quando eu começo a falar de religiões minoritárias orientais, eu coloco a partir do judaísmo, islamismo e pro extremo oriente, assim. A gente às vezes bota, que com certeza é verdade, né, que a cultura ocidental é judaico-cristã, mas a gente sabe que o judaísmo nasce como uma religião oriental, né? Ele nasce como uma religião com características muito mais próximas do Oriente do que do Ocidente. Essa noção de Oriente e Ocidente, especialmente para o judaísmo, ele perde um pouco o sentido, né? E até mesmo o cristianismo, ele nasce como uma religião do Oriente Médio que tem uma pegada muito oriental, e a gente sabe, por exemplo, com as cartas de Paulo, que o objetivo de Paulo era exatamente pegar esse evangelho que estava no Oriente e ir para o Ocidente. O objetivo dele era chegar até a Espanha, né? Que naquela época era o máximo do Ocidente que ele tinha, né? Então, o cristianismo também nasce oriental, mas hoje é muito difícil a gente dizer que o cristianismo é oriental,
porque bem ou mal a nossa centralidade do cristianismo que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, porque eu poderia falar no geral assim, tipo, existem cristianismos orientais, existe cristianismo ortodoxo, existe cristianismo etíope, mas quando a gente está falando da representatividade no Brasil, do que a gente vai encontrar na rua, você não vai encontrar um cristão ortodoxo, você não vai encontrar um cristão etíope, você vai encontrar um católico ou um evangélico que provavelmente veio da reforma protestante, foi uma reforma europeia que teve consequências depois nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Então a gente não vai falar do cristianismo como uma religião oriental, por mais que ele tenha nascido como tal, porque a gente está falando de representatividade no Brasil. Estamos falando de coisas muito práticas nesse sentido aqui e não tanto teóricas, né? Porque, bem ou mal, a gente não convive com teorias, a gente convive com a religião encarnada, a religião das pessoas, né? Que são muito mais complexas do que pode parecer, assim. E isso é uma coisa que vai aparecer bastante aqui quando a gente for observar nossos temas, que a gente vai falar sobre judaísmo, islamismo, vamos falar sobre budismo, nós vamos falar sobre tradições hindus. Eu gosto de falar mais sobre tradições hindus ou tradições védicas, porque hinduísmo não é uma religião, hinduísmo é um composto de várias formas de expressões religiosas da Índia. É muito complicado você colocar tudo isso num balaio, porque estão muito diferentes dentro de si. A gente vai falar também sobre esoterismo, então vocês vão perceber que, por mais que, por exemplo, o budismo, enfim, na China, ela tem uma pegada muito mais fechada e teórica, a gente vai ver que no Brasil, os budistas aqui do Brasil, nós temos uma gama de budistas que acredita em crenças que não tem nada a ver com o budismo, e isso tudo se complexifica. Religião no Brasil é uma coisa que a gente tem que trabalhar a partir da noção de complexidade, porque não é só saber as crenças básicas, mas vamos conversar um pouco sobre isso, né? E como trabalha o IBGE, né? O IBGE, que é a minha base para a gente falar sobre essa questão de majoritárias e minoritárias, ela trabalha com as religiões cristãs, né? Católica, evangélicas. Evangélicas separa por igreja, temos dados específicos por diferentes tipos de igreja. Alguns dados são muito fluidos, como os dados de outras religiões evangélicas, evangélicos não identificados, que a gente não tem muita noção, mas a gente tem bastante informação, né, sobre as religiões majoritárias, sobre o sem religião, e também temos algumas informações de algumas religiões minoritárias, como o Candomblé, a Umbanda. Agora, nos últimos IBGE, estão trazendo tradições indígenas separadamente, assim, porque existe uma categoria chamada outras religiões no IBGE que pode estar o mundo inteiro, assim. Antes de 2000, essa categoria era o terror, assim, para as pessoas que estudavam religião minoritária no Brasil, porque tá misturando coisas que a gente não tem nem ideia, né? Mas hoje a gente já tem um pouco mais de noção, assim, mas ainda hoje no Brasil, o IBGE, por exemplo, o último IBGE, que foi de 2010, ele bota alguns dados sobre essas religiões minoritárias que eu vou comentar, como budismo, islamismo, judaísmos e tal. Eles botam religiões orientais, que é uma coisa que também é bastante complicada, porque religiões orientais entra a igreja messiânica, entra shintoísmo, entra Seichonoye, entra muita coisa que tem essas diferenças, né? Mas já tem algumas diferenciações, não chega a ser uma diferenciação muito grande, né? Mas já tem algumas diferenciações que ajudam a gente, pelo menos, ter alguma noção de quem é essa população, de onde eles estão, qual é a faixa etária, qual é a faixa salarial, qual é a cor dessas pessoas, pra gente ter alguma ideia, pelo menos sociologicamente, onde a gente entrar nas crenças, né? Então, a gente tem uma noção, por exemplo, do IBGE, de que são umas religiões realmente muito pequenas, assim, no Brasil. Todas essas religiões que eu falei, judaísmo, islamismo, budismo, tradições orientais, aí tradições védicas, aí bota aqui Hare Krishna, enfim, pessoas com tradições hindus, esotéricas não chegam a 4 milhões de pessoas. Isso no Brasil é nada. 4 milhões de pessoas, no Brasil que tem 200 milhões de pessoas, é nada.
Então a gente percebe aqui que é um minoritário do minoritário, né? É um minoritário bem minoritário. Então a gente não pode falar como a gente fala, por exemplo, do budismo no mundo, que o budismo é gigante, ou do islamismo no mundo, são igrejas muito pequenas. São religiões que majoritariamente são de espaço urbano, que é uma característica muito interessante, porque a gente sabe, por exemplo, que existe agora, e é um dado que eu acho sensacional, de que existe um grupo muito grande sem religião na área rural. Então as pessoas deixam de terem religiões majoritárias. Em vez de irem para religiões minoritárias, mais diferentes e tal, elas decidem simplesmente ficar sem religião. Então quem muda para religiões minoritárias são pessoas urbanas, são pessoas normalmente entre 30 e 60 anos, são pessoas mais ou menos já adultas, que já passaram por outras religiões. Tem um número muito pequeno de crianças e adolescentes, então a gente vê que é uma coisa que não é passada para filhos, é uma coisa que tem muito a ver de uma conversão um pouco mais velha. São maioria branca, e isso é uma coisa bastante interessante, porque tanto o catolicismo, tanto os evangélicos são de maioria negra, são as religiões de maioria negra. E também o candomblé é de maioria negra, mas a gente vê que perto das outras religiões que são realmente representativas do Brasil, elas vão para o caminho completamente oposto, que é o caminho de maioria branca, de maioria urbana, maioria de idade, assim. A gente vai também perceber uma questão de classe muito forte, assim. Existe sim uns dados interessantes de que cerca desses 4 milhões, 1 milhão é até 2 salários mínimos, assim. Então é uma classe média baixa ou pobre, podemos dizer assim. Mas a gente vê um número muito baixo de analfabetismo, a gente vê um número, assim, de 1/4, né, de pessoas que têm até 2 salários mínimos. Isso no caso evangélico é mais da metade, até 2 salários mínimos. Então a gente vê assim que, por mais que a gente está falando de país pobre, que as pessoas recebem muito pouco, eles têm uma diferenciação muito clara, assim, de terem um grupo de pessoas que recebem muito bem, que são brancas, que são rurais, que são urbanas. São pessoas que se diferenciam das religiões majoritárias no Brasil. A gente vê uma coisa bem de classe média, né? Não chega a ser um espiritismo, né? Que o espiritismo a gente vê que tem um número minúsculo de pessoas que são analfabetas, minúsculo de pessoas que recebem menos de 5 salários mínimos. Então a gente percebe assim que não é que nem o espiritismo, que é uma religião extremamente de classe média, mas a gente não compara essas religiões com pessoas brasileiras normais que são negras e são pobres e são, enfim, marginalizadas, assim, tem pouco acesso à educação. A gente vê então menos de 10% de analfabetos. Isso aí, perto dos evangélicos, tinha um número gigante de analfabetos, é nada também, né? E aí, pra gente falar um pouco dessas grandes religiões, eu botei tudo dentro de porque os dados IBGE, infelizmente, a gente tem dados muito gerais sobre essas religiões, tem poucos dados específicos, tipo dados específicos sobre o judaísmo, dados específicos sobre o islamismo. Estou falando um pouco dessas religiões minoritárias no total, né? Sobre o judaísmo, só pra gente ter uma noção, tô passando tudo muito rápido, assim. No Brasil nós temos cerca de 100 mil judeus, pessoas que se dizem pertencentes ao judaísmo, né? Da mesma forma que a gente conversou um pouco sobre a relação das tribos indígenas com as religiões ditas de tradição indígena, a gente pode falar um pouco sobre o judaísmo e a noção de identidade e religião. A gente sabe que o judaísmo é muito, muito, muito além da religião. A gente sabe que tem uma questão identitária muito forte, especialmente pós Segunda Guerra, que teve toda essa construção do povo judeu identitariamente, com essa questão do Estado. Então a gente vê hoje um grande grupo de pessoas que se dizem judeus, enfim, que são de diferentes religiões, né? E no caso a gente percebe também uma coisa muito interessante, que aí pega vários ganchos que eu acho sensacional, assim, de várias pessoas que não são de tradições judaicas familiarmente, mas que se convertem ao judaísmo, se convertem ao judaísmo messiânico, ou, por exemplo, que a gente esquece,
que se aproxima da Cabala, e a Cabala vem do judaísmo, né? E aí a Cabala é uma coisa que mistura-se entre tradições esotéricas e judaísmo, enfim, é bastante interessante. Então a gente tem uma relação muito diferente das relações de religiões no geral, que é essa relação de judeus que se dizem de outras religiões e judeus que se dizem praticantes do judaísmo, e aí não necessariamente são de famílias judaicas, né? No Brasil, pessoas que dizem praticantes da religião judaísmo são cerca de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é pouco, lembrando os 200 milhões de pessoas que tem no Brasil, é bem pouco. Provavelmente não pega o total de pessoas realmente judeus de nascença. A gente realmente precisa analisar um pouco melhor esse dado, pena que o IBGE não dá informações para tal. Só para a gente ter uma noção, o judaísmo é uma religião de cerca de 4 milhões de anos, que vem da história abraâmica, da mesma forma que o islamismo. Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac é o filho que, teoricamente, no judaísmo e posteriormente no cristianismo, é o filho da promessa de Deus, Javé. Enquanto a gente vê no islamismo que Ismael é o filho da promessa de Alá, que seria um outro povo que seria tão grande ou maior, dependendo da situação. E aí, no caso do islamismo, diz que o profeta viria de Ismael e não de Isaac, né? Mas que tem uma fonte comum, né? Que é essas coisas da religião abraâmica. E aí existe 1 bilhão de tipos judeus. A gente vê, por exemplo, quando vê aquelas fotos de Israel, aqueles judeus ortodoxos que costumam dizer assim, que usam as coisas do tempo da Bíblia. Não do tempo da Bíblia, porque as coisas mudaram. Mas tem coisas em comum, porque eles usam também a Torá, eles usam o Talmud, usam a sabedoria que vem dos profetas, mas ele não pode dizer assim, o Antigo Testamento, eles usam o Antigo Testamento. Eles não usam o Antigo Testamento. O que usa o Antigo Testamento é crente. Crente católico, crente, enfim, evangélico. Nem os espíritas usam o Antigo Testamento, usam o Novo Testamento. Então a gente está falando aqui de uma ideia de um judeu ortodoxo que segue essas tradições. Também no Brasil nós temos os judeus que a gente chama de conservadores, que tem essa relação com a ortodoxia e que se aproxima mais, mas tem muito mais uma questão de conservadores em pautas políticas e religiosas do que propriamente de tradição. É um pouco diferente, né? No caso ortodoxo tem a ver muito mais com o conservador da tradição, enquanto a noção de conservador no Brasil não é só de tradição, é também de valores e costumes e práticas sociais, né? E temos muito chegando, enfim, pós também Segunda Guerra, um processo de construção de judaísmo progressista, judaísmo de esquerda, judaísmos, enfim, diversos, que tentam fazer um acolhimento, exatamente um diálogo com o islamismo, por exemplo, e que trabalham também com as tradições judaicas, mas de uma forma muito mais aberta e tal. Então a gente tem algumas crenças gerais assim, do judaísmo, que tem a ver com o monoteísmo, também a questão de não ter certeza após a morte, isso é uma coisa que difere do cristianismo, assim, porque o judaísmo não tem essa coisa muito clara do pós-morte, né? Alguns judeus são messiânicos, alguns não, alguns focam na questão mística da Cabala e outros não. Então a gente tem algumas crenças que são mais ou menos dizem que esse povo é judeu, mas a gente vê que existe uma pluralidade dessa população, assim, né? E é uma religião que, no geral, a gente conhece a partir da noção de festas e de rituais, né? Bar mitzvah, que normalmente são rituais de vida, né? De momentos de vida, e rituais de momentos históricos. Então, é o perdão, é a Páscoa. Então, esses 2 grandes tipos de rituais fazem parte da vida do judeu, né? Existem ainda muitas sinagogas também no Brasil, mas é muito variável também a questão da frequência. O ortodoxo tem a frequência semanal das sinagogas, enquanto muitos conservadores mesmo e progressistas não. Então a gente vê assim uma variedade. Como eu estou dizendo assim, você não está dizendo nada sobre essa religião. Estou sim. Eu estou dizendo que dentro de um parâmetro, de uma régua, o judaísmo é maleável dentro dessa régua, como qualquer religião, dentro do cristianismo,
tem maleabilidades, no judaísmo também tem, não é um bloco monolítico, assim, você vai receber, no meu caso, um judeu, uma pessoa que se diz praticante das práticas judaicas num consultório, e você vai imaginar que, enfim, ela reza tantas vezes, ela vai na sinagoga, ela fez bar mitzvah, ela é circuncisada. Pode ou não ter a ver, isso é uma coisa que você tem que ponderar dentro da relação, né? E como comentei, os livros principais, a Torá, a Talmud, são essas tradições de sabedoria e profética e histórica do povo, né? Que ao mesmo tempo alimenta a identidade e alimenta esse trabalho religioso dessas pessoas, né? E assim a gente percebe que nesse caminho de religiões monoteístas a gente se encontra com o islamismo, né? Que é uma religião que as pessoas têm muito medo. Ai, meu Deus, o islamismo. Eu tô falando aqui de dados, assim. O pessoal fala assim, nós estamos tendo uma invasão islâmica no Brasil e tal. Sabe quantas pessoas islâmicas tem no Brasil? 35 mil pessoas. O que são 35 mil pessoas? Não é um bairro no Rio de Janeiro, né? Muito pouco. Então a gente tem que pensar assim, tipo, a gente pode falar de um crescimento islâmico no mundo, a gente pode falar de um crescimento islâmico no Brasil, mas não pode falar da noção de invasão islâmica, como por exemplo algumas pessoas citam, né? Não tem uma invasão islâmica no Brasil. Mesmo a gente vê assim, mas mesmo com um grupo tão grande de refugiados, né? Porque é isso que a gente tem que falar, né? Tipo, povo não significa que eles são islâmicos e não significa que todo islâmico é refugiado. Tem muita gente que se converte ao islamismo hoje em dia, que tem Meca, foco, enfim, que tem uma outra relação que não tem a ver diretamente com o teu povo, né? E o islamismo, então, a gente vê que é muito diferente a noção do Brasil e mundo, né? Porque no mundo são 23% de muçulmanos no mundo. E no Brasil, 35 mil de 200 milhões não é nem 1%, é menos de 1%, né? Então a gente tem que ter esse cuidado quando tá falando dessa religião, né? E outra coisa que a gente tem que falar sempre que o islamismo não é uma religião de terroristas, de práticas violentas, que pode ter sim e pode ter não. Então vamos falar o que eles realmente creem e qual é o sentido de certas práticas dentro das crenças deles, né? Eles são uma religião abraâmica, como eu já comentei, vinda de Ismael. Eles têm uma noção extremamente monoteísta, eles são extremamente monoteístas, diferente do cristianismo, de que tem Jesus como Deus. Maomé não é Deus, Maomé é o último profeta. E esse último profeta que recebe a revelação do Alcorão, que passa o que teria sido a última revelação de Alá por povo, né? E nesse processo eles têm um respeito muito grande pelos profetas que vieram antes deles. Profetas que vieram antes dele, por exemplo, Jesus, por exemplo, Maria, por exemplo, tem na história de Maomé o anjo Gabriel. Então a gente percebe assim uma relação bastante simpática e próxima das religiões que a gente tem no dia a dia, né? Que é o cristianismo, o judaísmo, que às vezes a gente trata como se lá só fosse Maomé, Alá e acabou, né? E eles têm uma tradição que a gente precisa entender muito bem, que eles não adoram Maomé. Maomé é o profeta, Maomé é importantíssimo, Maomé é o cara. Mas eles adoram Alá, eles são monoteístas, né? E é importante que a gente tem que perceber que algumas crenças, além desses personagens bíblicos, são similares, né? Então a gente tem crença em anjos, a gente tem crença em um Deus Sol, a gente tem crença no julgamento final, que é presente dentro das religiões majoritárias no Brasil e também no judaísmo, né? A gente tem um histórico, como qualquer religião expansionista e bélica, a gente tem um histórico de que, por exemplo, o islamismo é violento. Se a gente pensar em todas as religiões, a gente lembrar que, por exemplo, no Tibete, o budismo matou milhões de pessoas. Matou muita gente. Lembrar que muitas guerras religiosas para além das religiões majoritárias existiram, porque, enfim, religião tem muito a ver com poder, né? Mas, por exemplo, você está falando das grandes religiões do mundo, como é o caso do cristianismo, como é o caso do judaísmo, você assim, mas os judeus nunca fizeram nada. Mas se você lê a história dos profetas, a gente lê, enfim,
300, 400, 3.000, 4.000 anos atrás, quão bélico foi o povo judeu no início, né, para se constituir. Então, qualquer religião muito grande e religião que tem um caráter meio expansionista passa por um processo muito bélico. E é claro que surge nesse processo muito bélico de expansão pessoas fundamentalistas e extremistas, porque são essas pessoas que principalmente vão fazer a religião se expandir, né? Que por mais que a teoria da religião seja expansionista, elas podem ser expandidas de formas diferentes, né? Mas no caso de ter uma tradição expansionista, especialmente pela fé, que quer que outras pessoas se convertam, ganha muito fácil espaço para pessoas fundamentalistas, extremistas, que vão dizer assim, eu tenho o melhor jeito de expandir e conta comigo. Então existem essas pessoas, as pessoas realmente estão presentes nessa religião, como no cristianismo, como, enfim, em um monte de religiões que nós temos por aí, né? Mas tem que entender um pouco que, como a gente comentou, se isso faz sentido dentro da fé deles. Por exemplo, quando a gente fala que existem pessoas que matam pelo nome de cristianismo, mas a gente diz que a crença cristã não diz exatamente isso, a gente pode fazer isso também com o islamismo, a gente pode fazer com qualquer religião que esteja matando e que esteja violentando. A gente pode realmente conferir se faz sentido, né? E no caso, o pessoal fala, mas é muito assim porque a Sharia, a lei islâmica, ela é extremamente violenta, ela é terrível. Não, a Sharia é a verdade que reflete o Alcorão. Então é como se fosse a noção de mandamento da Bíblia e na Torá, né? Que tem a lei e aquilo que se mostra a partir da lei, né? O que se pode fazer na prática, né? E a Sharia, ela só faz sentido se ela tiver relação com o Corão. E eles levam muito a sério isso. O Alcorão é um livro extremamente voltado para a pureza, para a oração, para a santidade e para a meditação. Então a gente percebe assim que no momento que a Sharia, a lei, não está relacionada com essa mensagem do Alcorão, ela está desvirtuada, enfim, né? E a gente tem essa noção muito, muito clara, assim, de que não, quem é fundamentalista é os xiitas são fundamentalistas, né? A noção de xiita e sunita não tem nada a ver com fundamentalismo, não, né? Os sunitas acreditam que a continuidade do Islã foi feita pelo... só para ter noção. Progredindo direto na descendência de Maomé, enquanto os xiitas acreditam no genro de Maomé, né? A maioria é sunita e são questões políticas e, enfim, teológicas que não tem a ver com ser conservador ou não, né? A gente também tem uma experiência muito interessante, muito forte dentro do islamismo, de mística, de oração, a gente tem conhecido que eu acho que é muito interessante a gente falar do sufismo, porque bem ou mal a gente fala, por exemplo, do sufismo e a gente associa que ele faz parte do islamismo, de toda a noção de pureza, de toda a noção de meditação, de toda a noção de oração que o Islã tem e coloca como uma prática mística, como se faz com a Cabala, como se faz com outras práticas, como ele vai falar da meditação no budismo, que viram práticas esotéricas e se afastam completamente de suas bases teológicas. Não tem nenhum problema, mas é uma característica muito interessante que a gente esquece de onde vem, né? E é importante falar que quem vive o islamismo não é islâmico. Isso aí, islâmico, não. Quem vive o islamismo é muçulmano, né? O islamismo, ele fala de um processo de submissão a Allah, né? E aquele que vive esse processo de submissão a Allah é o muçulmano, né? Então a gente tem uma noção aqui muito, muito geral sobre o que seria o islamismo. A gente já que as dúvidas se xiita é fundamentalista, se eles acharem eles é uma lei de terror, se eles são bélicos em si. Falamos um pouco sobre a questão do Alcorão, a gente falou um pouco do reflexo, a Sharia tem que se refletir ao Alcorão. Aí a gente falou que questão sunita e xiita tem a ver com lugares políticos, se é o filho de Maomé ou se é o genro de Maomé.
Enfim, a gente falou da presença de figuras muito interessantes, como Jesus, Maria, Anjo Gabriel, dentro dessas religiões. Fala da questão muito monoteísta, voltada lá, e a questão mística, que às vezes a gente esquece, né? Então, falando dessa grande religião que no Brasil só tem 35 mil pessoas, né? E depois disso a gente vai indo cada vez mais pro Oriente, a gente vai falar sobre o que a gente chama de uma forma extremamente equivocada de hinduísmo, que não existe hinduísmo, não existe hinduísmo. Você pode, tem gente que diz que é hinduísta. Tá, pessoas falam para pessoas entenderem, mas não existe uma pessoa hinduísta. Existem pessoas que são devotas de devas, que são os deuses das tradições védicas, né? Então as tradições védicas são muitas. As tradições védicas são as leis, a sabedoria desses devas, que possuem diversas histórias, e entre eles, para ter uma noção, tem o Bhagavad Gita, né? Que a gente, por exemplo, vê muito na rua. Hoje em dia eu não sei se as pessoas estão... Os Hare Krishna estão vendo assim, ou se é só o local que eu tô, mas Hare Krishna normalmente vendiam na rua muitos livros e davam muitos livros. E eles têm, por exemplo, dão muito Bhagavad Gita, né? E a gente vê, por exemplo, que o Bhagavad Gita é enorme, né? O Bhagavad Gita é gigantesco, né? E ele é apenas uma pequena parte da história da Krishna dentro da tradição védica. A tradição védica é gigantesca. Eles são muito plurais entre si. Também está falando de uma religião gigantesca, de uma religião extremamente representativa no mundo, que tem exatamente 5 mil pessoas no Brasil. Então, assim, nossa, eu achava que tanta gente eu vejo lá na minha universidade, tanto Hare Krishna e tal, mas a verdade é que isso é muito de nicho. A gente tem um processo que a gente tem desde a década de 70, uma busca pelas religiosidades orientais, especialmente vindas dos Estados Unidos. A gente vê que muitas das nossas experiências orientais no Brasil vêm de gurus americanos, né? E tem esse processo, porém elas são muito pouco representatividade, né? Pouco representativas, né? Mas no mundo, o que a gente chama de tradições védicas e o hinduísmo é extremamente plural. Tem hindus que são devotos de um só deva, tem hindus que são devotos de vários, e depende muito, né? No Brasil pegou muito o Hare Krishna porque o Hare Krishna é monoteísta, né? Ai meu Deus, a Hare Krishna é monoteísta e tal. Sim, o Hare Krishna é monoteísta. Existe uma tradição da prática do amor, do cuidado, da caridade. Tem uma questão também, é claro, que tem, que a gente vai falar muito, que tem relação com as crenças orientais, que é o samsara, o sofrimento, a questão do karma, essa questão da volta, né? Na vida muito cíclica. Mas está falando aqui de uma religião que, apesar de ter essas características bem orientais e tal, ela se adapta muito bem ao Brasil, que já tem o espiritismo, que já tem uma noção de monoteísmo. Então, o Hare Krishna cresce muito bem aqui no Brasil, né? Eles são bem adaptados, apesar de serem 5 mil, né? Isso é muita pouca gente. A gente pode dizer, por exemplo, que tem muita gente que se diz de tradições védicas, que se dizem religião e tal, se diz budista, enfim. Tem muitas hipóteses possíveis, né? Aí a gente tem uma noção de que, por exemplo, as tradições védicas têm uma noção de um deva, um deus, que ele se materializa na humanidade como avatares, né? Que a gente diz, né? Que eles, quando vê aquela foto das pessoas azuis, são os avatares de deuses. E, enfim, depende muito também do deus que a pessoa realmente decide cultuar, do conjunto, que vai definir um pouco também da tradição e da vivência religiosa daquela pessoa, né? É muito plural. Pensa que a Índia é gigantesca, né? Algumas tradições, algumas coisas comuns são basicamente a questão do karma, do samsara, que é esse processo de sofrimento na vida. E tem muitos ritos, muitas festas também. E algumas coisas também que a gente fala, Gandhi teve a questão da não violência, do vegetarianismo, do entendimento holístico. Não é uma coisa dele, é uma questão que realmente passa por quase todas as divindades da tradição védica. A gente tem o uso de mantras, a gente tem a busca do não sofrimento, a gente tem essas buscas que hoje em dia a gente vê muito, como a gente tem pouca referência de pessoas
hindus. A gente vê, nossa, eu pensava que isso era coisa do budismo, mas pois é, Buda nasceu na Índia, né? Então a gente vê que essas coisas que a gente vê no budismo vêm dessas tradições védicas, né? E por isso que eu vou pular logo pro budismo, que o budismo sim é muito bem representado, assim, muito bem representado. Aí já comentou, 200 mil pessoas no Brasil. 200 mil pessoas no Brasil, sendo que existem 200 milhões de pessoas no Brasil, é muito pouco. Mas é bem representado perto do que a gente já conversou até agora, né? Que os muçulmanos são 35 mil, o pessoal das tradições védicas são 5 mil, pessoas que dizem praticante do judaísmo são 100 mil, são muito poucos. Então, o judaísmo parece gigantesco perto desses outros grupos, né? E no mundo eles são muito maiores, né? A gente sabe um pouco da história do budismo, de Gautama, que era um príncipe hindu, né? Que ele passa por esse processo de aplicação do Dharma, que é a lei, é a lei védica praticada, né? E chega num outro caminho, né? Que ele faz a teoria do caminho do meio, que não é de total abstinência, de total noção de pureza, mas também não de uma total prática do mundo, que é uma prática que é muito material e pouco mística, né? O budismo ele faz muito esse processo do caminho do meio, que é esse caminho do meio pelo qual você atravessa o samsara, que é que atravessa esse caminho do sofrimento no mundo, que é o caminho de você lidar com seus karmas, que você tem que lidar com as coisas que você teve feito nas outras vidas e nessa vida, né? É muito difícil falar de outras vidas, né? Ele fala só de renascimento, porque é um ciclo só, né? Não é como se fosse você veio de uma história e foi para outra. Você tá num ciclo só que com uma cara um pouquinho diferente, né? Então a gente fala de renascimento, né? Então, é nesse processo todo que você alcança a iluminação, que no nome budista é o Nirvana, né? E o grande problema que vem no budismo é a questão do sofrimento, e esse sofrimento vem a partir principalmente do desejo, que assim tem muitas camadas. A noção de desejo, a noção de sofrimento é muito plural, e nesse sentido também é importante dizer que não existe só um budismo, existem 1 milhão de budismos, assim. Eu, por exemplo, eu convivo com uma amiga que é monja budista, e ela é de uma prática budista bem diferente, que não tem a ver, que é chinesa, que não é tibetana, que não é japonesa. Então cada uma dessas práticas tem uma forma de valorizar a meditação, uma forma de valorizar as práticas, uma forma de entender essas camadas, uma forma de entender esse renascimento, uma forma de valorizar mais o místico, outra forma de valorizar mais a prática. Tem muito a ver com o tipo de budismo, como eu falei anteriormente, como qualquer religião gigante, toda religião gigante tem 1 bilhão de coisas no meio, né? E, enfim, mesmo religiões pequenas já tem 1 bilhão de coisas no meio, imagina uma religião gigantesca, né? E a gente vê aqui, por exemplo, que o budismo no Brasil não é, como a gente já falou, uma religião de orientais, é uma religião que foi muito bem, podemos dizer muito bem, assim, espalhada, assim, no Brasil, né? Teve muito boa recepção e que puxou basicamente aquela população que a gente comentou no começo, né? Quando a gente está falando dessas religiões orientais, a gente está falando muito de pessoas de classe média, pessoas brancas, pessoas que têm uma boa escolaridade, uma pessoa que, enfim, vive no meio urbano e que tem acesso a essa pluralidade religiosa que, por exemplo, no meio rural, uma pessoa de baixa escolaridade ou uma pessoa periférica e negra não tem. A gente percebe que é um outro caminho, né? E a gente tem um lugar muito interessante no IBGE, que é o lugar, digo, como um lugar quase místico, né? Do que seriam outras religiões orientais. Aí você pensa, o que são outras religiões orientais? É um bagulho que tem shintoísmo, que tem, enfim, messiânica, tem Seishonoye, tem, enfim, 1 bilhão de coisas que não entram dentro de budismo, não entram dentro de islamismo, não entram dentro de judaísmo, porque, como eu já reivindiquei com vocês, eu falo de judaísmo e de islamismo com religiões orientais, né? Então, a gente tem, nessa grande maioria,
de algumas informaçõezinhas assim sobre o que são essas outras religiões orientais. E dentro dessa noção de outras religiões orientais, existe uma noção de novas religiões orientais e antigas religiões orientais, né? Algumas religiões orientais que são advindas das religiões messiânicas, da religião messiânica, né, que a gente conhece muito pelas casas de Orei, né? E o budismo e tal, e as religiões novas, que tem um caráter que mistura também a noção, por exemplo, tem gente que diz que Hare Krishna não é das tradições védicas, enfim, eu acho que não faz sentido, tanto que Krishna a história de Krishna está na tradição védica, né? Então a gente tem uma mistura muito grande, assim, quando a gente vê nessas outras religiões orientais, que não é o budismo e tal, né, hinduísmo, a gente tem no Brasil, no dado do IBGE de 2010, 155 mil pessoas. Dentre essas, 100 mil são da messiânica. E isso é uma coisa bastante interessante a gente observar, porque a messiânica é um lugar muito forte, né, no Brasil. Você pensar assim que 100 mil pessoas é a mesma quantidade de pessoas que praticam o judaísmo no Brasil. É bastante representativo, especialmente no Sudeste, especialmente em São Paulo. E aí a gente vê uma característica bastante interessante, né? Porque em São Paulo existe uma faculdade de teologia messiânica, eles têm uma representatividade. Que nem eu falei há um tempo no último vídeo, né? Que existe a faculdade de teologia umbandista, né? Isso demonstra que também a Umbanda já tem uma classe média, um público branco muito forte. E a gente vê que isso faz também a religião crescer. No caso, os messiânicos cresceram muito, assim, eles têm um trabalho de caridade bem forte. E que é bastante interessante e é bastante representativo. E para quem precisa entender um pouco, a messiânica, igreja messiânica não tem nada a ver com cristianismo. É bom entender isso. Não tem a ver com igreja católica, não tem a ver com igreja evangélica. É um grupo oriental que crê em Meixo Sama, né? Que se fala, né? Meixo Sama, que foi uma pessoa japonesa. Então a gente não tem nada a ver com essa noção que a gente tem de cristianismo. As pessoas confundem muito, olha, uma igreja cristã oriental. Não, a igreja messiânica não é cristã oriental, é uma tradição oriental que não tem nada a ver com o cristianismo, né? E a gente fala um pouco também sobre as tradições esotéricas dentro das religiões minoritárias. E você diz, mas não é esoterismo, não é religião. Esoterismo não é religião. A pessoa tem um cristal dentro da sala dela de consultório. Isso aí não é religião, isso aí é crenças gerais. Só que sim, a gente trabalha como religião. Porque muitas dessas coisas que a gente trabalha como esotéricas, elas vêm ou de tradições xamânicas, ou de tradições ocultistas, enfim, diferentes tradições de fraternidades iniciáticas, de formas de espiritualidades e tal, no geral, que sim, tem uma pegada religiosa. E por isso a gente fala, por exemplo, que mas tarô não é religioso, não é de uma religião, mas ela vem de um processo religioso. Os cristais vêm de um processo religioso, enfim. Mas maçonaria não é religião. Não, maçonaria não é religião. Mas eles têm um processo de crenças que vem do campo religioso. E por isso que a gente tenta colocar as tradições esotéricas como religiosas, né? Pra gente poder minimamente ter um controle, porque é muito difícil ter um mapeamento das questões esotéricas, porque a gente vê exatamente isso que eu tô falando, assim, por exemplo, pessoas que são espíritas, mas acreditam em cristais, acreditam em numerologias, a pessoa da Cabala tem a questão da numerologia muito forte, o islamismo tem uma questão da numerologia muito forte, mas as pessoas usam isso de forma muito pontual e misturam e criam o que a gente chama de tradições esotéricas, né? Que muitas vezes tem a ver com o ocultismo, enfim, de formas de religiosidades que são muito periféricas ainda também aqui no Brasil, né? Nessas tradições esotéricas a gente encontra 75 mil pessoas que a gente não consegue saber o que são essas 75 mil pessoas, que é muito difícil a gente mapear
se essa pessoa, não sei, ela é de uma tradição, uma fraternidade iniciática, ou se ela é de alguma tradição de ocultismo, de bruxaria, a gente não tem muita noção, ou se ela é uma pessoa simplesmente que é espírita, que acredita em horóscopo, aí não quer se dizer espírita, se diz tradições esotéricas. Então a gente tem um campo religioso, como a gente trabalhou nesses vídeos, muito, muito, muito fluido, muito difícil, muito complexo em suas crenças e suas atuações no Brasil. Mas isso tudo é pra gente ter uma noção de que população a gente lida, né? Se você trabalha na zona sul do Rio, por exemplo, você vai ter contato com certas religiões que, por exemplo, se você trabalha na zona oeste, você vai ter contato com outras religiões. Se você é do nordeste do Brasil, você vai ter contato com certas tradições. Por exemplo, na Bahia, que tem história muito forte do candomblé. Também tem a questão, por exemplo, você está falando no Rio, a gente sabe que Niterói nasceu Umbanda, a gente sabe de algumas tradições, então, de certa forma, você conhecer faz você ter melhor noção do público que você trabalha, né? Então, eu fiz esse aparato muito geral, eu quero dar um oi para a Maria Tereza. Podemos rever o vídeo? Como? Não peguei o começo. Esse vídeo vai ficar aqui na página do Religar-se e posteriormente vai pro YouTube. Então, vai estar tudinho pra você ver posteriormente. Relaxa. Vou ir pra Tia Kátia. Quem mais tá vendo o vídeo? Muitas pessoas. Rogério, querido, também sou sua fã. As pessoas muito queridas que assistiram. Rafaela, Raquel, o Dom Anselmo, o João, o Felipe. Quero agradecer muito a todo mundo que assistiu até aqui. E como eu falei, nós estamos fechando esse ciclo de temas sobre religiões no Brasil. Eu vou fazer um e-book gratuito que eu vou distribuir no Religar-se. E pro segundo semestre nós estamos com ideias boas. Eu tô bastante animada pro segundo semestre, que além de continuar essas coisas sobre religiões e tal, eu vou trabalhar mais sobre a questão de saúde mental. Eu vou trabalhar sobre a questão de violência doméstica contra a mulher, e a questão de religião, sobre saúde mental e pessoas religiosas, sobre a incidência de depressão, ansiedade, enfim, dentro de pessoas religiosas, diferentes grupos religiosos, para pegar uma pegada bem mais de saúde mental e muito menos das religiões em si, mas do sujeito religioso. Então, vamos ter um trajeto muito bacana daqui pela frente. Outros temas de lives, entrevistas vão vir sobre política, religião, família, religião, enfim, sobre resiliência, religião, saúde. Tudo isso vai estar aqui no Religar-se. Então, fique por dentro, porque muita coisa boa vai surgir aí pelo caminho. E foi ótimo estar com vocês essa noite. E um grande abraço. Tchau, tchau.